Bom, boa noite a todos agora oficialmente, no 10º dia aqui do nosso estudo, onde a gente vai estar finalizando o estudo da carta 2, é a continuação aí do Sermão da Montanha, e no final a gente fala um pouquinho aí da carta 3 e da como a gente vai fazer aí nas próximas semanas, né? Se a maioria for estar presente, a gente continua na sequência do nosso estudo, né? Mas vamos lá, então vamos fazer nossa meditação para a gente poder estar dando início ao estudo de hoje. Vou pedir para todo mundo fechar os olhos, respirando fundo algumas vezes para a gente silenciar nossos pensamentos, para nos conectarmos totalmente com essa egrégora que está aqui presente. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana, e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo e vamos abrindo nossos olhos, cada um no seu tempo. Todos de volta? Paty, Regina, Janei, ok. Janete, Andréia, Antônia, Aline, ok. Bom, então reforçando, né? A leitura vai começar na página 60 no PDF, vai até a 64. E no livro vai da 92 até a 99 no livro da Almanara. Lembrando que é uma continuação, né, do trecho que a gente viu a semana passada, do Sermão da Montanha. Semana passada ele abriu falando sobre as crenças, né, que a gente tem que curar nossas crenças, né, e não nossos corpos. Falou bastante da entrega, né, da fé que a gente precisa ter, de acreditar realmente que o Pai vai estar sempre junto com a gente para satisfazer nossas necessidades. Depois ele falou de quanto nós somos bem-aventurados se a gente realmente acredita em tudo, mesmo nas piores situações, né? E falou através de 3 parábolas, né, com exemplos aí de fé e de quando a gente entra no reino dos céus, né, falando a parábola do semeador, a parábola da moça que perde tudo, né, e depois acha a peça de prata, e falou também da parábola do homem rico que entregou tudo que ele tinha para encontrar o tesouro mais precioso, né, e assim ele deixou. E agora a gente vai continuar o trecho de hoje. Eu dividi em 2 partes também, embora até desse para fazer tudo que vai tratar do mesmo tema, mas para a gente
fortalecer bem, a gente vai dividir em duas partes, que é para ficar bem fixo aí na nossa mente, né? Vamos procurar ouvir bem com o coração, que é um trecho bem forte, bem profundo, tá? Eu vou começar, tem até um espacinho na parte que eu vou começar, que é a parte de hoje, né? Que é o eu sofri ao ver o sofrer, mas eu vou ler o parágrafo anterior só para fazer o link, né, com o que a gente vai estar lendo agora. Tá bom? Podemos começar? Então vamos lá. O reino de Deus está em vocês. Entram no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente, de percepção e entendimento. Só um minutinho. Pronto, a Marcinha está entrando. Então deixa ela entrar e aí ela não perde nada do que a gente está lendo. Ok. Marcinha, vamos estar iniciando agora. Ok, pode começar que eu já estou pronta. Então, tá Boa bem. noite, pessoal. O reino de Deus está em vocês. Entram no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente, de percepção e entendimento de que a realidade, por trás e dentro de todas as coisas visíveis, é o Pai, formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde e à abundância são criações do pensamento equivocado do homem. Eu sofri ao vê-lo sofrer, mas não precisam sofrer mais se escutarem o que tenho para dizer. Mas devo avisá-los de que o caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir, e isso quer dizer que, primeiro, terão de lidar com o seu eu. Por que é que terão que se ocupar do seu eu? Porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procedem todos os pensamentos, palavras e atos egoístas. Provavelmente vocês perguntarão, por que eu deveria preocupar-me com isso? Se o que diz é verdade, que não há castigo, que Deus não vê as faltas, então por que deveríamos estar preocupados com a maneira como nos comportamos? Há tanta coisa para ser aprendida aqui que eu mal sei por onde começar. Como já expliquei, vocês extraem sua vida do Pai. Portanto, extraem sua capacidade de pensar e de amar do Pai. Como o Pai inteligência é criativo, assim também a consciência de vocês é criativa. Com a sua mente e coração, vocês realmente modelam os planos de suas próprias vidas e experiências. E qual tipo de vida vocês planejam e modelam em suas mentes? Se alguém irrita ou machuca vocês, retaliam de alguma forma. Acreditam que se alguém se apropria do seu olho, devem retirar o olho do adversário em troca. Acreditam que quem mata deve ser morto como castigo ou compensação. Acreditam que quem os rouba deve pagar por isso, que aquele que rouba sua mulher deveria ser apedrejado junto com sua esposa. Acreditam que é necessário exigir o pagamento pelo mal que passa por sua vida. Como é da natureza humana ferir os outros e vocês têm sido ensinados a retaliar, suas vidas são um contínuo cenário de guerra. Guerra no lar entre maridos e esposas, filhos, vizinhos, entre pessoas públicas e em suas mentes e também entre as nações. O Pai ignora esta guerra em suas vidas, mas conhece a tensão que surge dela em suas mentes e corpos. Mas nada pode fazer para aliviar esta dor, até que vocês mesmos coloquem um fim a ela. Vocês mesmos devem cessar a luta e viver em paz com suas famílias, seus vizinhos, entre empresários, entre pessoas públicas e entre países. Só então o trabalho amoroso do Pai poderá tomar seu lugar em sua mente, coração, corpo e vida. Só então poderão reconhecer e ver o trabalho amoroso que está sendo realizado em vocês e para vocês pelo Pai. Lembre-se também da grande lei. Vocês colhem exatamente aquilo que plantam. Não se pode colher figos de amoreiras, nem uvas de árvore de espinhos, ou colher trigo do joio. Pensem nisso e compreendam esta parábola, porque isso é muito importante para vocês, não somente nos dias de hoje, mas também em todos os seus dias e anos que virão, mesmo na eternidade. Assim, se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos. Mudem suas palavras decorrentes desses pensamentos. Mudem suas ações decorrentes desses pensamentos.
Aquilo que está em suas mentes criará todas as suas experiências, suas doenças, pobreza, infelicidade e desespero. Um homem gritou para mim: diga-nos, mestre, como podemos permanecer em paz com nossos vizinhos quando eles mesmos não vivem em paz conosco? Sorri para ele e disse: quando seu vizinho chega até você e diz que ele tem que viajar a alguma distância e não quer ir sozinho e pede para você ir com ele, o que você faz? O homem riu. Se meu vizinho quisesse me levar para longe do que eu estivesse fazendo, eu não ficaria satisfeito. Eu diria a ele para encontrar outra pessoa para ir com ele porque eu estava ocupado. E como se sentiria o seu vizinho? Perguntei. O homem encolheu os ombros. Eu não sei. E na próxima vez que precisasse dele para fazer um favor a você, como ele responderia a seu pedido? O homem já não ria mais. Ele não respondeu. Outro homem disse: ele irá xingar e dirá para você ir a outro lugar pedir ajuda. Eu disse às pessoas: ele respondeu acertadamente. E como ele se sentirá? E apontei para o homem que primeiro havia falado, sorrindo para ele. Uma mulher gritou acima dos risos: ele dirá a todos aqueles que encontrar como é miserável e egoísta o vizinho que ele tem. Talvez ele vá querer machucá-lo de alguma forma. Houve gritos de concordância e eu assenti. Sim, ele vai ter esquecido que uma vez o seu vizinho foi pedir para ele caminhar com ele por 1 ou 2 milhas e este se recusou. Não verá a lei da semeadura e da colheita trabalhar em sua vida. Ele a pôs em movimento quando se recusou a acompanhar seu vizinho e agora ele está colhendo o resultado de suas atitudes e ações. De que adianta ficar com raiva quando foi ele mesmo quem criou essa situação? As pessoas riam e assentiam com a cabeça e falavam uns com os outros. Nunca antes eles haviam escutado tal conhecimento do comportamento humano. Havia aqui um ensinamento completamente novo. Disse a eles: aconselho que quando seu vizinho vier pedir a vocês para caminhar um pedaço de caminho com ele, ou qualquer outra coisa que o deixe mais à vontade e feliz, que primeiro pensem sobre o que gostariam que ele fizesse por vocês, se também tivessem uma necessidade. Como gostariam que ele respondesse ao seu pedido? Um murmúrio varreu a multidão e pude ver que eles entenderam o que eu estava dizendo. De fato, se seu vizinho pedir para que o acompanhe por 1 milha, façam isto com agrado e estejam dispostos a caminhar por 2 milhas se necessário. Quando recusam algo às pessoas, não percebem, mas enrijecem sua mente e corpo para se protegerem da obrigação de fazerem qualquer coisa que não querem fazer. Colocam em tensão sua mente e corpo, e o pai também é tensionado e não pode fazer seu trabalho amoroso dentro de vocês, e é deste enrijecimento que surge a doença. Pode ser que encontrem alguém em extrema necessidade, que tenha frio ou esteja infeliz e que peça a vocês o manto. Não passem por ele olhando de longe. Algumas pessoas riram, sabiam que era isto o que fariam. Não, entreguem a ele o seu manto e se ele realmente estiver com frio, também a sua túnica. E sigam o seu caminho e se alegrem. Alegrarmos-nos? Perguntou uma voz descrente. Eu ri e disse: sim, meu amigo, alegre-se. Primeiro porque possuía uma túnica e um manto para dar. E logo alegre-se por perceber que agora tem falta de uma túnica e manto. E o Pai dentro de vocês fará retornar em breve suas roupas de alguma forma surpreendente. No entanto, se entregar a túnica e o manto e continuar a caminhar, resmungando para si mesmo: e agora, por que eu fiz isso? Fui um tolo. Agora sentirei frio no lugar dele e as pessoas rirão de mim porque dei a ele minha túnica e manto e fiquei eu mesmo sem nada. E o que dirá a minha mulher quando eu chegar em casa? As pessoas concordavam e riam, apreciando a imagem do homem que dá sua túnica e manto e em seguida lembra que coisa insensata fez a si próprio. Eu sabia que muitas vezes se privavam para ajudar os outros e lamentavam sua generosidade logo depois. Esperei por um momento e então falei em voz alta para conseguir plena atenção de todos. Mas eu não disse que colhem o que plantam? Não disse claramente que seus pensamentos, palavras e ações criam sua vida futura? Então o que querem semear para colher depois de terem dado a túnica e o manto ao estranho? Querem que seus presentes voltem novamente para vocês? Ou querem ficar sem a túnica e o manto durante muito tempo? Porque é isso que acontecerá se continuarem seus caminhos irritados e chateados porque doaram suas roupas. Suas palavras e ações selarão,
endurecerão como uma rocha a pobreza que trouxeram para vocês por terem doado a túnica e o manto. As pessoas já não riam nem sorriam mais, estavam muito caladas e escutando atentamente. Lembrem-se, primeiro façam aos outros o que gostariam que fizessem para vocês. Então haverá paz e contentamento em sua mente e coração, e o Pai poderá fazer o seu amoroso trabalho em seu corpo, mente e coração. Doem, e doem abundantemente. E alegrem-se, porque vocês têm presentes para doar aos necessitados e porque, enquanto estão doando, seus dons vão sendo restaurados da forma que mais necessitam. Doem com o coração contente. Doem com confiança e com conhecimento de que onde houver carência em suas vidas, assim fará o Pai o seu trabalho amoroso com abundância em vocês e para vocês. Não façam com o coração pesado, porque um coração pesado é o que continuarão tendo. Doem tudo com espírito alegre, a fim de que tudo em suas vidas traga para vocês somente alegria e iluminação espiritual. Eu vou encerrar essa parte aqui, embora tenha a continuação, para a gente já comentar esse primeiro trecho. Quem gostaria de começar, fique à vontade. Um de cada vez, tá? Cadê a Moema? A Moema é sempre rápida nos comentários. Christian, Pode falar. a gente está que nem. Aqui tem um trecho que fala que as pessoas já não riam nem sorriam mais, estavam muito caladas, escutando atentamente. Eu acho que a gente está do mesmo jeito, porque foi um belo puxão de orelha aqui, né? Sim, sim, sim. É, Na segunda parte ele vai continuar esclarecendo isso, mas sim. vamos É que lá. não é fácil, né? Não é, a gente lê, a gente entende, e eu acho que estamos melhorando, eu acredito que melhorando, mas não é um treino, porque a gente ainda é muito apegado e muito egocêntrico, né? Então tudo que o outro faz que às vezes a gente discorda e nos incomoda, como é difícil a gente deixar, né? E abrir mão das coisas da gente, né? Sim, Do que a gente tem, né? O nosso medo de ficar sem. É a falta de fé, né? É a falta de fé, é o que Jesus está ensinando. Tá tudo dentro de um plano. Então, e é ação, a gente planta e a gente colhe. Então, se você está agindo dessa maneira, se doando, não entrando em conflito com as pessoas, porque eu vejo que as pessoas estão muito tensas e assim não tá fácil a convivência mesmo. É um treino. Às vezes eu acho mais fácil a gente ficar em paz com um país vizinho do que com um país estranho do que com o nosso vizinho, né? Porque o vizinho está muito próximo, né? sim, E é a nossa grande é um desafio. Não, as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, o vizinho, é um dia a dia, porque a gente também precisa da paciência das pessoas, a gente quer que as pessoas sejam assim e a gente esquece de ser, né? Mas eu acho que a gente está tentando. A gente já entendeu o caminho, mas não é tão simples. É um treino. sim, sim, perfeito. E aí a gente tá bem caladinho, porque eu tô que nem o pessoal, tava rindo no começo, mas aí começou a ler, eu fiquei calada e bem pensativa, né? Porque Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem hoje é quando a gente pensa no trânsito, né?
trânsito. Você vê o comportamento das pessoas no trânsito, você percebe, nossa, quando um fecha o outro, quando às vezes a Sim. pessoa ultrapassa, às vezes a pessoa que leva para o lado pessoal quando alguém faz uma coisa que ela não gosta. É impressionante como você percebe essa ação e reação no trânsito, né? É impressionante isso. E às vezes chega em extremos, né? Sim, Acontece coisas extremas. Eu tenho uma amiga que o marido dela morreu numa briga de trânsito. Eu acho nossa. uma coisa tão absurda, né? É tão fútil Mas se a gente for pensar, né? é Tão uma coisa que podia pequeno. ter deixado, não precisava ter se estressado com aquilo, né? E acaba pesando para todos, né? É uma coisa que vira toma uma proporção fora daquele, fora, podia ser resolvido de muito fácil, né? Mas realmente, não, esse marido dessa minha amiga foi uma briga de trânsito na praia e eles brigaram, e ele desceu, a outra pessoa, eu não sei o que aconteceu, eu sei que ele acabou perdendo a vida nessa briga. É muito sério, gente. Sim, Muito sério. sim, sim. É terrível. O trânsito eu acho que é um dos lugares que a gente mais vê esse exemplo da ação e reação, né? Rápido acontecer. É muito rápido. Gratidão, Paty. Quem mais gostaria de falar, fique à vontade. Vamos lá, né? Ninguém quer falar, então vamos lá. Ah, bom, eu acho que está trazendo tanta clareza isso para a gente, é um exercício mesmo, né? Porque a gente, há um tempo atrás, lia: o reino de Deus está em vocês, né? E estava muito distante. Hoje eu acho que a gente já consegue alcançar isso, que realmente tudo é dentro, né? E ele fala, entram no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente, de percepção e entendimento de que a realidade por trás e dentro de todas as coisas visíveis é o Pai, formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde e à abundância são criações do pensamento equivocado do homem. A gente está tão inserido nesse sistema, num contexto, a vida não dá tempo mais para nada, nem para respirar direito, né? E a pessoa não consegue perceber. Eu acho que nós estamos parando e percebendo mais porque a gente está comprometido mesmo em fazer isso, né? Mas não é fácil, como a Patrícia falou, né? Não é tão simples. A gente lê, entende, mas a prática, né? A hora que você está lá no trânsito, que você está, puxa, tem que, a gente, de novo eu falo, orar e vigiar, né? A gente Sim. tem que estar o tempo inteiro nesse orar e vigiar, né? Sim. Então, mas hoje eu acho que já consegue vislumbrar um pouquinho disso, né? Que isso é uma verdade mesmo, que tudo está dentro de nós, né? Sim. E ele responde logo em seguida isso que você falou, né, Janete? Quando ele fala, eu sofri ao vê-lo sofrer, mas não... Quer dizer, ele fala de como o caminho não é simples, né? Eu sofri ao vê-lo sofrer, mas não precisam sofrer mais se escutarem o que tenho para dizer. Mas devo avisá-los de que o caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir. Isso quer dizer que primeiro terão de lidar com o seu eu. Por que terão que se ocupar do eu? Porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procedem todos os pensamentos, palavras e atos egoístas. Quantas vezes a gente não percebe, assim, se a gente pensar, quantas coisas que a gente não tolera que o outro faz, mas a gente é permissivo quando a gente faz ou quando alguém da nossa família faz. Principalmente para quem tem filhos, quando a gente fala dos filhos. Às vezes é intolerável alguém praticar aquilo, mas quando o filho faz, vem aquela passada de mão na cabeça.
Ah, porque... E aí sempre tem uma justificativa. Ah, porque a pessoa tá assim. Ah, porque a pessoa tá sofrendo. Ah, porque a pessoa tá passando por aquilo. E a gente sempre acaba passando a mão na cabeça, né? Mas no fundo a pessoa que sofre, a pessoa a pessoa tá sofrendo e às vezes ela tá querendo algum tipo de acolhimento. Mas a pessoa que talvez ela esteja ofendendo não tem a mínima ideia que ela esteja sofrendo. Então para ela soa aquilo como um ataque. E aí é onde entram os conflitos, né? Muitas vezes em cima disso. Então esse é um ponto que assim que Cristo fala muito claro. Que eu, assim, eu ouvi uma frase, eu não lembro de quem que foi, assim, foi recentemente, que fala como a gente é permissivo com os nossos atos e com os atos dos nossos entes queridos, e ao mesmo tempo a gente não tolera esse tipo de comportamento nos outros. Então esse é um ponto importante para a gente começar a perceber, né? Inclusive nos nossos comportamentos com relação a nós mesmos e com relação a quem a gente ama, né? O quanto aquele comportamento pode lesar outras pessoas, né? E às vezes a gente passa a mão na cabeça porque é nosso pai, nossa mãe, ou nosso filho, nossa filha, ou nós mesmos, né? Quem mais? Fiquem à vontade. Gratidão, Janete, por trazer esse trecho também. Christian, aqui no começo, né, que ele fala, se não há castigo, por que eu devo me preocupar, né, com as minhas atitudes? Não há castigo da forma que foi nos ensinado, né, mas tudo vai gerar uma consequência, né, tudo vai ser a lei da causa e efeito, né, então esse seria, assim, o castigo, né, então você não precisa ser castigada, você mesmo sabe, né, o que vai acontecer, o que, né, que te espera, né? E acho que quando ele fala, né, que a vida reflete, o vida exterior reflete o estado da gente, né? Então acho que quando a gente está nesse sentimento de amor, né, e não do medo, a gente traz isso para a nossa vida. Mas como a Patrícia falou, é um pouco difícil, às vezes inconscientemente, né? A gente traz as doenças, eu tô falando isso porque eu tô bem complicadinha, né, então esse texto me pegou assim, eu falei, pô, né, tem que entrar isso em mim, por que tá acontecendo isso comigo, eu tenho que descobrir, né, em menos de 45 dias eu fiquei assim com duas coisas, né, então assim, de repente não deixar esse medo, né, do futuro, né? Que o futuro lá na frente vai falar sobre isso, né? Do amanhã, a gente não tem que se preocupar. E quando fala também, acho que é um debate que a gente fazer para as pessoas, né? Às vezes a gente também faz, a gente não, algumas pessoas fazem esperando gratidão, né? Então, e faz por obrigação. Claro, já fiz isso também, às vezes, assim, é uma coisa que a pessoa precisa, então eu faço porque eu preciso fazer, né? Mas eu não estou fazendo, eu quero fazer para ajudar. Não, tem que fazer, vamos fazer, precisa ser feito, alguém precisa fazer, e nem sempre é com todo aquele amor. Então esse texto, a hora que eu li, pegou muito, porque assim, se for para fazer assim, eu não vou receber, né? O que eu espero, né, do pai, né, esse olhar amoroso. Então me puxou o cabelo também, puxou as orelhas minhas quando eu li essa parte, porque às vezes é muito por amor, mas às vezes você não está afim, né? Às vezes você quer não, hoje passo para outro, né? Então é uma parte que também eu achei bem assim, e quando ele fala também, assim, dessas coisas coisas de vingança, né, é o ego, né, então, assim, você faz uma coisa, a pessoa revida, é um joguinho tão ruim, né, tão assim, não, eu tô fazendo isso porque ele me fez aquilo, eu tô fazendo aquilo, e
nunca, se você fizer diferente, né? A pessoa fez isso, não, eu vou retribuir com amor. Quem sabe a pessoa, né, vendo, assim, se a gente fizer consciente, né, não fizer interessada também, né, a pessoa vendo essa atitude também, né, passa a enxergar melhor, né, as atitudes dela. Mas é um texto de puxar a orelha mesmo. Patrícia está corretíssima e é muito claro, como a Janete falou. O texto está bem claro, tá bem fácil de assimilar. Agora eu vou ouvir um pouquinho, porque senão, como diz o Antônio, eu não paro de falar. Essa parte da vingança, acho que todo mundo aqui já assistiu. Não sei se vocês ainda assistem, tá? Mas eu não assisto mais TV há muito tempo, né? Mas assim, tirando o futebol, que eu ainda tenho esse vício ainda. Mas eu assisto na paz e amor. Mas assim, quando a gente assistia a Globo, teve uma novela lá atrás, que talvez alguns de vocês aqui vão lembrar. Quem assistia, dos Mezenga e dos Berdinazzi. Vocês lembram dessa novela? Acho que essa novela todo mundo ainda assistia televisão aqui. Não sei o Antônio, que o Antônio é zen há mais tempo do que a gente. Mas nessa época, lembra que era uma família que chegava a um ponto que era um fazia, ia fazendo, ia sempre piorando o castigo, até que chegou o ponto que o filho de um morreu, aí criou aquela coisa toda, né? Então aí queria matar, então já virava, vai indo e vai sempre querendo revide e vai aumentando de grau, parece, né? Então é uma coisa muito pesada mesmo, isso que a Marcinha falou do revidar, né? Desse lado raivoso que é natural do ser humano, né? Dar o troco. Mas foi bem colocado, Marcinha. Gratidão por trazer essa parte aí também. Ô, Christian, Fala, Antônio. eu não lembro desse negócio aí, não. Como é que é? Merzenga e Berlusconi? Como é que é? Berdinazzi. Não. Eu acho que eu já tinha parado de ver televisão aí nesse Mas tempo aí essa é bem antiga, hein? Essa é bem antiga. É interessante, Christian, como que cada pessoa traz um ponto, né? Igual a Marcinha. Marcinha, você não fala muito. Eu amo as tuas falas, viu? E gosto muito quando você se manifesta. Por favor, faça sempre isso. É interessante como cada pessoa ela grifa um ponto importante, né? A Marcinha, por exemplo, ela falando ali de ser bom, né? De praticar ali a doação do seu manto e da sua túnica e tal. Mas não por fazer já pensando no que o pai, mãe em vida vai te trazer de volta, mas pela compaixão de você ver alguém naquela carência, né? Passando necessidade, você se doa, independente de ter isso de volta ou não. Já a Janete, né, falando que da importância de se vigiar o tempo todo, né? Vigiar também com relação às oportunidades que nos são colocadas para que a gente possa ser útil à criação de alguma forma, né? E a Patrícia, concordo totalmente, eu amo as falas dessa minha amiga, porque é um exercício diário, né? É algo que que nós precisamos praticar todos os dias um pouquinho para que isso vá fazendo em nós a transformação que nós desejamos, né? A nossa purificação da consciência, ou como algumas pessoas chamam, né? A reforma íntima, mas são exercícios que exigem muito de um ser humano que foi crescendo à revelia de todos esses conceitos, né? É muito interessante, é realmente transformador quando se coloca na prática. Tem uma observação que eu vou fazer, mas como vai ter continuação, eu vou fazer no próximo trecho, se ninguém colocar aqui ainda. Mas vai ficar mais claro na continuação. Quem queria... Obrigado, Antônio, gratidão pelos brilhantes comentários, como sempre. Janei.
Quer falar alguma coisinha agora? Ainda não? Não, Christian, eu acho que foi tudo muito bem colocado. Eu estou aqui refletindo as palavras. Regina? Não, Christian. Obrigada. Também estou aqui na reflexão das palavras aqui. Andréia? Então, né, Christian, acho que de uma maneira geral, assim, cada um que falou colocou um ponto, né? Foi muito importante tudo isso, mas eu também estou aqui na reflexão, porque, como acho que foi a Patrícia que falou, é assim muito difícil para o ser humano ver tudo isso, né? Aceitar isso e deixar, tipo assim, mesmo com a túnica, né? Como foi dito, o Antônio falou, entregar a túnica ao irmão, a gente sempre entrega, mas tem esse segundo pensamento, né? Será que eu vou receber algo em troca? Não é momentâneo, mas é. Então é uma reflexão que a gente tem que ficar assim, prestar muita atenção, orar e vigiar, como disse o Janete, sempre. Ao abrir os olhos até a hora de dormir. É isso mesmo. Gratidão, Cristo. Gratidão você, Andréia, pelas suas palavras. Aline? Não tinha nada a acrescentar, Christian, por enquanto. Vou só acompanhar mesmo. Tá ótimo. Tá, joia. Alguém quer falar mais alguma coisinha antes da gente dar sequência? Temos aí 10 minutinhos. Christian, só mais uma. Pode falar. Eu acho que dá tempo. Dá tranquilo. Não, sabe por quê, Christian? A gente tá falando muito aqui, é maravilhoso ouvir todo mundo falando, né? Um completa o outro. E a gente tá falando muito de doação, né? De como ele fala, dar a sua túnica. Mas aqui tá falando muito na coisa material, né? E a gente esquece que às vezes a maior doação que a gente pode dar é o nosso tempo, é ouvir o outro, né? E a gente está tão apressado, as pessoas estão tão apressadas ultimamente que elas não param para ouvir. E às vezes a maior a maior caridade que você pode fazer para uma pessoa não é nem o material. Às vezes é o material, mas às vezes vem junto um abraço e aquele abraço foi muito maior do que aquele apoio material, né? E a gente às vezes não olha isso, né? Não tem paciência de ouvir uma pessoa mais velha. Às vezes aquela pessoa está precisando conversar. É o vizinho que está com problema, aquela pessoa que às vezes está te agredindo e que está precisando falar. Então, às vezes, a caridade não é só o material, né? É você se doar, né? E não é fácil mesmo, é o dia a dia, é um treino. Eu acho que a gente está lendo. Eu falo assim, gente, quando a gente pega um livro, vamos pôr eu até usei outro dia esse exemplo, né? Que a gente pega um livro de receita. Maravilhoso. Você lê a receita de um bolo e está lá explicando bonitinho quais são os ingredientes, o modo de fazer, tudo certinho. A gente leu, é o primeiro passo. Se eu fechar o livro e não treinar, eu nunca vou falar que eu posso ser uma boleira ou uma boa cozinheira. E a mesma coisa aqui. Eu estou lendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar, eu tenho que pôr em prática. Mesmo que no começo não saia perfeito. Mesmo que no começo falte alguma coisa nesse processo, mas a gente vai melhorando, é igual o bolo que a gente está fazendo. A primeira vez que a gente faz, faltou açúcar, ou pôs muito açúcar, ou pôs menos açúcar. É só uma comparação assim bem primária, mas é assim, a gente vai errar, a gente vai acertar, mas a gente tem que treinar. Sim. É dedicação, não é? Então, mas o primeiro passo é o quê? É a gente estar fazendo isso, tentando interiorizar, e aí um dia isso vai ficar melhor. Mesmo que a gente faça imperfeito, eu acho que já é o começo. Perfeito. Então, é treino. Belo exemplo, Paty, belo exemplo. E aqui acho que um exemplo que ele deu o exemplo da túnica e do manto, né, do material, mas o exemplo eu acho que ele deu do não material é quando o vizinho pede para caminhar, quando o vizinho pede para caminhar uma milha, né?
É o exemplo Exatamente, entra nessa exatamente. parte da atenção, do abraço, né? Isso, exatamente. Ele está com um problema e você está disposto a estar com ele? Você está Uhum, disposto a ouvir, a ajudar, a compartilhar? É esse, e às vezes é muito mais importante do que o material, que é importante também ajudar, né? sim. A doação, tudo, mas às vezes aquela atenção que você dá, e a gente percebe isso às vezes em trabalhos que a gente faz. Já vi muitas vezes uma pessoa que vai receber alguma coisa no centro e que às vezes aquela atenção que você deu, aquele abraço, foi muito mais importante do que a ajuda material, né? Sim, sim. E as duas são importantes, claro, mas. E muitas vezes a gente não pode ajudar materialmente, né, gente? Uhum, Ou é? Verdade. sim. Mas a gente pode falar, fazer uma palavra, uma oração. Se não puder falar nada, uma oração, uma vibração, a mentalização do positivo, acho que tudo faz parte de doação, né? Já falei muito, gente. Antônio, fala você agora, que senão eu estou parecendo uma mineira. Falou muito não, suas falas iluminam a gente, viu, Patrícia? É muito, muito bom te ouvir. E uma vez me disseram que a única coisa que a gente realmente pode dar a alguém são todas as coisas que a gente vai levar quando partir desse mundo, né? Porque tudo que é material, nós somos apenas usufrutuários, não nos pertence. E quando você fala, Patrícia, que a gente dá atenção, dá carinho, ouvido, sem dúvida, isso hoje é a maior carência de uma humanidade que é super conectada virtualmente, mas com os corações cada vez mais distantes, né, uns dos outros, né? Então, essa fala que você fez, eu concordo totalmente. Uma atenção, um carinho, né, uma ligação inesperada para alguém que você sabe que é sozinho, uma pessoa que está carente de atenção, do calor humano. Nós somos seres que evoluímos em conjunto, né, em trocas de experiências. Não dá para ser sozinho, nós precisamos disso. E essa interconectividade, ela está, de certa forma, nos afastando, né, uns dos outros. E você falou, e eu concordo totalmente, que a questão material é sim muito importante e muitas vezes urgentíssima, né? Quem tem fome, tem frio, tem pressa, né? Precisa de urgência nessa questão. Mas sem dúvida nenhuma que uma atenção, um carinho, né? Um afeto, ele cura feridas bem profundas, né? É isso. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigado a todo mundo pelas falas. Amém. Ok, gratidão, Paty, gratidão, Antônio, aí pelas palavras. Gente, falta 3 minutinhos, vamos mudar de sala? E aí a gente continua? Então deixa eu pausar aqui. E vamos trocar a sala aqui, já estou enviando o link para vocês. Estamos de volta. Então, alguém quer fazer mais algum comentário ou passamos para a continuação da leitura? Ok, então vamos lá. Eu vou reler o último parágrafo para pegar o link de novo, tá? Lembre-se, primeiro façam aos outros o que gostariam que fizessem para vocês, então haverá paz e contentamento em sua mente e coração, e o Pai poderá fazer o seu amoroso trabalho em seu corpo, mente e coração. Doem e doem abundantemente e alegrem-se, porque vocês têm presentes para doar aos necessitados e porque enquanto está doando, seus dons vão sendo restaurados da forma que mais necessitam. Doem com coração contente. Doem com confiança e com o conhecimento de que onde houver carência em suas vidas, assim fará o Pai o seu trabalho amoroso com abundância em vocês e para vocês. Não façam com coração pesado, porque um coração pesado é o que continuarão tendo. Doem tudo com espírito alegre, a fim de que tudo em suas vidas traga para vocês
somente alegria e iluminação espiritual. Um homem comentou: isso vai contra a natureza do homem. É natural preocupar-se com o futuro. A roupa é cara, a comida é difícil de encontrar. A vida é uma luta constante. Respondi em voz alta porque ele estava apenas dizendo o que eu sabia que a maioria dos meus ouvintes estava pensando. Mas você não sabe com certeza se amanhã estará lutando para viver. Não sabe se amanhã terá um trabalho esplêndido ou qualquer outra coisa maravilhosa que possa vir para você. Não sabe isso, mas o que está tornando certo para você mesmo é que não haverá um trabalho maravilhoso ou qualquer outra excelente oportunidade em sua vida, porque você está criando as circunstâncias do seu amanhã. Ele irritou-se. Eu estou? Como estou fazendo isso? Não acabei de explicar? Virei-me para o povo rindo. Digam-me, como foi que este homem de túnica vermelha aqui na frente criou seus amanhãs? Houve silêncio na multidão, então um jovem rapaz, Marcos, gritou para mim. Eu sei. Ele disse que deveria lutar para comprar comida e roupa. Você tem nos dito que aquilo que pensamos e falamos nós receberemos. Exatamente, eu disse. Você é um menino muito inteligente. Você compreendeu. Cuidem para não criar para vocês mesmos as coisas que não desejam. E eu ficarei contente que você seja meu discípulo quando for mais velho, se seus pais assim o permitirem. Algumas pessoas riram, mas outras não. Eu via que elas não acreditavam em nenhuma palavra do que eu dizia. Nunca entrarão no reino dos céus estando angustiados. Se hoje seu dia foi difícil, por que se lamentar por isso? Vocês se sentirão melhor se reclamarem a respeito? Suas lágrimas farão seu dia mais feliz? E se vocês se angustiam pelo seu amanhã, estão carregando-o de penúrias e fadigas antes mesmo que ele chegue. Por que fazê-lo então? Que bem isto fará para você? Quando é que a ansiedade realizou alguma coisa para você? Como se você pudesse se tornar um homem mais alto ficando angustiado por ser muito baixo. Não, não se fixem naquilo que não possuem. Permaneçam nas coisas que podem ser suas e se voltarem para o Pai que está em vocês, se pedirem com perfeita fé, acreditando que receberão, e eu digo sem medo de contradição, que receberão. Mas devem pedir adequadamente, acreditando. Nada receberão se ao pedir questionarem se o pedido teria sido ouvido ou se o Pai estaria com vontade de dar aquilo que desejam. Esta é a forma humana de dar, mas não é a forma do Pai, que dá abundantemente e responde às suas necessidades. O Pai sempre derrama suas bênçãos sobre vocês, a dádiva do alimento abundante, do vestuário, da habitação, dos amigos, sempre que estejam com a mente e o coração limpos e contanto que confiem continuamente no Pai como seu apoio de todos os momentos. Se rezam e não recebem, não pensem nem por um instante sequer que não existe Pai ou que o Pai não os escuta. Ao invés disso, devem perguntar-se o que existe em vocês que está impedindo que a obra amorosa do Pai seja feita em vocês e para vocês. Se vão ao altar para rezar ou fazer uma oferta e no caminho se lembram de ter brigado com alguém, retornem e vão até esta pessoa e façam as pazes com ela. Então, quando abordarem o Pai em oração, estarão com a mente pura e limpa e serão ouvidos pelo Pai, e o Pai poderá responder dando aquilo que precisam, na paz e quietude do seu ser. Se ainda não acreditam que o Pai cuida da sua criação, olhem ao seu redor para as radiantes flores nos campos. Como são lindas! Considerem o pensamento brilhante de quem desenhou sua forma, sua beleza. Onde vocês encontrariam as cores que vêm em suas pétalas? Com toda a sua sabedoria, o próprio Salomão não foi capaz de ter roupas tão bonitas feitas para ele. Veja o modo como as flores atraem as abelhas e as abelhas ajudam a carregar as sementes da próxima estação, para tornar o seu mundo maravilhoso e produzir alimento. Por que não podem acreditar e confiar no Pai quando o mundo ao seu redor foi planejado, desenhado e cuidado de uma forma tão maravilhosa? Mas lembre-se, estas plantas e árvores, ao contrário da humanidade, não podem queixar-se de sua sorte, nem se sentirem famintas ou despidas, e assim não anulam o trabalho que o Pai realiza nelas. São vocês, com suas contínuas queixas e palavras a respeito do que falta a vocês, sua agressão contra os demais, a sua insistência em querer retaliar, suas críticas e calúnias, que produzem em consequência a sua carência e suas enfermidades, de forma consistente, dia após dia.
Eu disse essas coisas para preparar aqueles de vocês que estão doentes para curá-los. Não podem ficar curados a não ser que acreditem com todo o coração que a cura acontecerá. Lembre-se de que a doença corporal surge da doença da mente, tal como o mau humor, o rancor, a raiva e o ódio. O Pai Amor é a fonte de toda a saúde. Consequentemente, todos os pensamentos e sentimentos contrários ao Pai Amor produzem doenças. Assim, como todos os seus males e doenças começam na mente, assim também o seu bem. Cuidem do vizinho como de vocês mesmos. Abençoem seu vizinho quando surgir alguma disputa, rezem por ele quando for duro com vocês, ajudem-no de qualquer maneira que puderem e a qualquer momento, mesmo que ele vire o rosto para vocês, porque então estarão construindo bem suas mentes e pensamentos e boa será a colheita de suas semeaduras. E ainda mais, vocês estarão harmonizando suas mentes e colocando-as em sintonia com o Pai que está em vocês, que é o amor perfeito. Nestas condições, o Pai pode fazer o seu perfeito trabalho amoroso em vocês. Quando terminei de falar, as pessoas traziam seus enfermos para mim e, de acordo com a sua fé, eles foram curados. A carta 3 descreve mais em detalhes os ensinamentos de Cristo e explica os eventos que levaram à sua crucificação e morte. Ele descreve em termos comoventes a sua última ceia com os discípulos, quando se viu sozinho em espírito, porque os seus discípulos recusaram-se a acreditar até o último momento que ele seria crucificado. Repetidamente ele foi mal interpretado e percebeu mais uma vez que pouco havia conseguido ensinar a qualquer pessoa durante seus 3 anos de trabalho missionário. Ele estava feliz por ir embora. E aí a gente encerra a carta 2. Vamos lá. Isso é bem uma continuação do que a gente estava falando, né? Onde ele aprofunda ainda mais conversando com um homem de túnica vermelha. E é um toque muito sutil, né? Nessa coisa da crença que ele dá, que eu acho impressionante como muitos de nós fazemos isso. Mas fiquem à vontade, gente. Pode começar falando. Um de cada vez. Se pensou é porque tem que falar. Se ficou um porquê, um será ou um comentário qualquer, se está na mente é porque precisa expor. Vou fazer a minha parte. Não se fixem naquilo que não possuem. Permaneçam nas coisas que podem ser suas, se voltarem para o Pai que está em vocês, se pedirem com perfeita fé, acreditando que receberão, e eu digo sem medo de contradição que receberão. Eu acho que aí, não sei, para mim, né, falta ainda da minha parte, assim, a gente acha que aquilo é o melhor, a gente quer fazer um pedido porque a gente pensa que aquilo é o melhor para a gente, mas nem sempre aquilo é o melhor, né? E aí a gente quer que as orações sejam atendidas, mas a gente está numa posição de carência, né? Eu estou pedindo porque eu não tenho, né? Mas o que eu não tenho de verdade, né? Então, é uma coisa que a gente... exercício de fé, mais uma vez o exercício
nos olhar de verdade, né? Perceber o que realmente, porque a gente tem tanto, 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 e ainda quer pedir coisas às vezes que nem são tão, né? A gente pensa que a gente precisa daquilo, mas a gente às vezes nem precisa, não é aquilo que a gente imagina, né? Então acho que é um exercício aí, né? Que a gente ainda tem que olhar, a gente não, estou falando por mim, né? Que eu tenho que olhar bastante. E é tão sutil a diferença, né, Janete? Se você lê com atenção, não se fixem naquilo que não possuem. Permaneçam nas coisas que podem ser suas. É uma sutileza de diferença. Não pensa na falta, pensa no que pode ser seu. Exatamente. Um vibra a carência, né? Quando você vibra na falta, né? O outro você vibra na gratidão do que pode ser seu. Você já vibra como se fosse seu. É uma vibração sutil. É tão sutil, parece que é a mesma coisa, mas emite uma vibração totalmente diferente, né? Verdade. E tudo é vibração mesmo, né? É frequência. A gente só vai acessar a minha frequência vai acessar determinadas coisas, né? Então, a gente tem que cuidar direto disso mesmo, né? Que a gente já vem falando, né? Sim. Às vezes é a sutileza da diferença entre ter inveja do que os outros têm ou ter ambição para ter o que o outro tem. É totalmente diferente, né? Quando você tem ambição de ter o que o outro tem, você não tem inveja, né? Você fica feliz pelo outro. Verdade. São sutilezas é a mesma coisa, mas com uma sutileza são diferenças sutis quando a gente fala, né, e pronuncia, mas no nível de vibração é totalmente diferente. Sim, Cris. Gratidão por trazer esse ponto, Janete. Gratidão mesmo. E não é nada simples de se fazer. Vai falar, Janei? Eu acho que aí, no parágrafo de cima, mostra um pouco do que é o quanto você tem que se dedicar a não reclamar, né? Porque fala muito aqui, ó, nunca entrarão no reino dos céus estando angustiados. Se seu dia foi difícil, por que se lamentar por isso? Vocês se sentirão melhor se reclamarem a respeito? Então, eu acho que é a coisa de você realmente estar olhando para tudo, né? O quanto isso faz toda a diferença na sua vibração. Então, esse é um aspecto que liga também a fé, a oração, né? Porque você tem que realmente confiar nisso, né? Então, uma coisa está ligada à outra, né? E faz um link exatamente com a frase que vem logo depois, que é o que a Janete colocou, né? Exato, exatamente. O link está aí, né? É tudo mesmo você estar conectado à sua fé e à sua... Eu acho que aí entra uma coisa até um pouco mais profunda, né? Porque você às vezes tem crenças que você não consegue realmente... É tão intrínseco, né, aquilo, é tão verdadeiro para você que você olhar de uma maneira diferente é muito difícil, né? Sim. Então, é olhar mesmo, é orar e vigiar sempre. A outra frase que ele colocou logo no início do trecho que a gente deu agora também mostra bem essa dicotomia, como é difícil perceber, né?
Quando o homem fala que é natural preocupar-se com o futuro, a roupa é cara, a comida é difícil de encontrar, a vida é uma luta constante, ele responde, a resposta dele é tão sutil a diferença também, mas você não sabe com certeza se amanhã estará lutando para viver. Não sabe se amanhã terá um trabalho esplêndido ou qualquer outra coisa maravilhosa que possa vir para você. Não sabe isso. Mas o que está tornando certo para você mesmo é que não haverá um trabalho maravilhoso ou qualquer outra excelente oportunidade em sua vida, porque você está criando as circunstâncias do seu amanhã. Exatamente. Isso aí é a sutileza, né? Mas é que muitas vezes você projeta no futuro aquilo que foi o seu passado, né? É a tua mente que faz esse jogo com você, né? Sim. Sim. Essa frase, para mim, pelo menos nesses tempos de estudo, perceber a dicotomia dela, você entende, mas ao mesmo tempo é tão difícil de entrar de uma vez essa frase, que é impressionante. Assim, para mim, pelo menos, ela bota uma duplicidade, ao mesmo tempo que ele fala que não tem certeza, mas ao mesmo tempo ele fala que por você falar, você tornou isso certo. Que aí volta até no exemplo da túnica e do manto lá atrás, se a gente for lembrar. Uma coisa é a pessoa doar a túnica e o manto e ficar alegre e feliz. Ela vai ter a túnica e o manto de volta. Outra coisa é ela... Por quê? Porque ela está vibrando a gratidão, está vibrando a doação. Agora, outra coisa é ela doar a túnica e o manto e começar a se lamentar, ficar com medo do que os outros vão falar e tal. Aí ela está vibrando o medo, está vibrando a escassez. E aí ela não vai ter o retorno do que ele quer. Exatamente. Era o comentário que eu queria fazer no trecho passado, mas que eu deixei para fazer aqui, porque esse exemplo que ele dá da luta constante é exatamente o mesmo exemplo. Um exemplo sutil, mas que coloca essa dicotomia também. Uma pausa. Só um minutinho. Peraí. Oi. Não vai lá pro nome, não. Não voadora na sala. Tá. Aonde eu vou? Tá na sala. Não tá voando. Ah, amor, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Você tá voando, ó. E ela tava virando e tava na sala. Não, ela tá voando. Estou de volta, desculpa os minutinhos de ausência.
Agora vamos continuar. Quem gostaria de falar, fique à vontade. Christian, tem uma parte aqui que ele fala, né? Se ainda não acreditam que o Pai cuida de sua criação, olhem ao seu redor para as radiantes flores dos campos, como são lindas. Considerem o pensamento brilhante de quem desenhou sua forma, sua beleza. Onde vocês encontrariam as cores que vêm em suas pétalas? Essa parte é muito, muito, muito linda. E eu lembrei de um fato. Um grande amigo meu, disse que não acreditava em Deus. Ateu. Dizia-se ateu. E a gente pedalava bastante, sabe? E a gente via aqueles campos maravilhosos, aquelas flores lindas. Eu olhei para ele e falei assim, você não acredita em Deus? Ele, não. Onde que a gente pode achar que existe Deus? Assim, quando você vai pedalar, tudo aquilo que você vê diante de você, o que você acha disso? Aqueles lugares onde a gente vai, onde tem flores, tem montanha, tem árvores maravilhosas. Ele assim, eu acho isso tudo lindo. Isso é Deus, meu amor. Foi Ele quem fez tudo isso. Aí eu falei assim, pensando desse jeito, eu posso até acreditar. Assim, bom, já é um grande começo, né? Se você já pode acreditar. E porque não é mesmo? Através de Deus, Deus é tudo, gente. Tudo, tudo. Ele é maravilhoso. Temos que ter mais fé, né? É algo que nós estamos buscando, eu acredito sim. Esse grupo está buscando isso. Isso é muito lindo. Gratidão. Gratidão você, Andréia, por trazer esse trecho. Realmente é lindo, lindo, lindo. E belo exemplo que você deu para ele também. A sua palavra, para ele, talvez mudou toda a sua concepção, toda a concepção dele, né? É o que eu espero. Pelo menos você colocou como é que fala? Você plantou uma sementinha no coração dele. Sim, isso foi bom. Eu acredito também. A Aline quer trazer algum ponto pra gente também? Não, Christian. Regina. Marcinha. Não, Cris, só completando, acho que a Janei falou sobre o reino dos céus, e no outro estudo, acho que tinha alguma coisa assim, né, que eu entendi assim, que o reino do céu seria como um estado de consciência, né, ele não está tão distante, né, então se a gente tem confiança, amor, fé, entrega, né, eu acho que a gente consegue passar isso, né, esse estado leve, coração leve, a gente cria um futuro leve. A gente cria esse amanhã todo bagunçado, que é o que a gente não quer, né? A gente só precisa aprender a fazer isso mais facilmente, que acho que a gente está tentando, né? Aprendendo, eu pelo menos, né? Aprender a levar isso para a vida, né? Criar esse pensamento, né? O pensar corretamente para criar o que eu quero para minha vida. Mas é isso só que eu tenho a dizer dessa parte. Gratidão, Marcinha. Gratidão por colocar. Pati. Gente, acho que tá perfeito. Tudo que as meninas falaram foi perfeito. Não tenho mais nada a acrescentar, não. Só tô aqui ouvindo e adorando todas vocês. Meu amigo Antônio. Oi, Christian. Eu
eu também estou refletindo aí sobre o texto, sobre as falas, né, das meninas. Nada mais a acrescentar da minha parte, não. Obrigado, viu? Legal, muito bom. Na parte que a Andrea colocou aqui, né? Esse trecho de baixo, assim, quando a gente pensa nessa parte, mas por que se tudo é perfeito com todo mundo, mas por que com todos os seres, né? Por que com os seres humanos não, né? Mas lembre-se, estas plantas e árvores, ao contrário da humanidade, não podem queixar-se de sua sorte, nem se sentirem famintas ou despidas, e assim não anulam o trabalho que o Pai realiza nelas. É exatamente por não pensar que as coisas, por não carregar crenças, que eles conseguem, que tudo acontece para a natureza de uma forma tão natural, né? Mas é muito bacana. E a mensagem, acho que do final, que é o que a gente tem que levar de atitudes, né? Cuidem do vizinho como de vocês mesmos, abençoem seu vizinho quando surgir alguma disputa, rezem por ele quando for duro com vocês, ajudem-no de qualquer maneira que puderem e a qualquer momento, mesmo que ele vire o rosto para vocês, porque então estarão construindo bem em suas mentes e pensamentos e boa será a colheita de suas semeaduras. E ainda mais, vocês estarão harmonizando suas mentes e colocando-as em sintonia com o Pai que está em vocês, que é o amor perfeito. Nessas condições, o Pai pode fazer o seu perfeito trabalho amoroso em vocês. Esse é mais resumido que isso, é só o mandamento, né? Façam aos outros exatamente tudo aquilo que vocês gostariam que fizesse para vocês, né? Falam, pensem, e quando falam façam, né? Não é só façam, né? Façam, pensem, envolve não só pensar, não só o falar, né? Não só o fazer, mas envolve o fazer, o falar, o pensar, com relação aos outros, que é a vibração que a gente está emanando. Mas é isso, gente, eu não tenho nada a acrescentar. Não sei se alguém quer fazer alguns comentários, vou deixar aí à vontade para algumas colocações finais. Vou chamar um a um, se ninguém tiver nada para colocar, e a gente encerra aqui a nossa leitura, o nosso estudo de hoje. Pati, vou colocar na ordem que está aparecendo aqui para mim, tá? Pati, alguma coisinha a mais? Não, Christian, tá perfeito. Antônio? Opa, nada mais a acrescentar da minha parte, Christian. Obrigado, viu? Regina? Não, Christian, foi ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Marcinha? Não, Christian, também hoje foi perfeito. Boa noite. Ok, gratidão, Marcinha. Janei? Não, Christian, obrigada, viu? Muito bom, muito profunda essa carta. Nossa, muito boa. Gratidão, gratidão, é muito forte mesmo. Eu já não sei o que vocês sentiram aí, mas as minhas vibrações estavam muito fortes, assim, quando na leitura e mesmo durante as falas, assim, estava uma energia muito forte. Janete? Só gratidão e tentar pôr em prática isso, né? Sim. Tá perfeito, gratidão, viu? Como a Paty disse, né? Receita do bolo, né? Estamos aprendendo a receita do bolo aqui do caminho da consciência crística. Agora vamos tentar o nosso bolo, né? Exatamente, exatamente. Vamos esquecer o açúcar de vez em quando, vamos esquecer o fermento. Mais uma hora vai dar certo. Verdade. Um dia a gente vai ser boleiras de mão cheia, se Deus quiser. Exatamente. Aline? Não, por mim tudo certinho. Andrea? Tudo ótimo, Christian. Foi assim um aprendizado e tanto. Como disse as meninas, temos que colocar em prática. É bem isso. Exatamente, exatamente. Então é isso, gente. Semana que vem vamos iniciar a carta 3.
E eu senti aqui de colocar só uma observação que Cristo faz no primeiro parágrafo da carta 3, que é para a gente já começar a se preparar. Que é profundo, são várias passagens dele na sua vida aqui no planeta. Como eu disse no início, né, é a última carta que fala da experiência dele aqui no planeta, né? A partir da carta 4 são os ensinamentos dele detalhados de todo o caminho da consciência crística, que vai da carta 4 até a carta 8 os ensinamentos, e a carta 9 é um apanhado geral. Então vou falar a introdução aqui, só escutem e se preparem que a gente começa na próxima segunda-feira. Estas cartas conduzem você a uma dimensão espiritual mental que transcende o plano humano de atividades e assuntos, e por isso serão melhor assimiladas se antes forem precedidas por um período de quietude e relaxamento. Acalme a sua mente, se for possível, e entre em um estado de silêncio interior. Somente quando você estiver nesse estado completamente receptivo, essas cartas poderão penetrar em seu pensamento humano com a sua realidade. Então quis ler esse trecho que acho que é uma forma da gente se preparar para a gente entrar bem tranquilos aí na semana que vem, na próxima segunda. Procurar entrar já no estado de quietude, até na meditação vou procurar fazer isso um pouquinho mais na nossa introdução, mas se cada um se preparar, a percepção e o entendimento vai ser muito mais forte, porque são vários dos ensinamentos dele, entram com várias sutilezas de detalhes que quanto mais em silêncio interior a gente tiver, mais a gente vai conseguir absorver. E é isso, gente. Então vamos estar encerrando o dia de hoje. Hoje a gente encerrou relativamente cedo, né? Estamos ainda com 25 minutos de sala, então vai dar para a gente fazer bem a nossa meditação. Então semana que vem a gente vai... Alguém vai ter problema nessas próximas 2 semanas aqui? Ou na segunda-feira para vocês vai ser tranquilo, né? Porque o Natal e a véspera é de quarta para quinta, né? Tanto Natal quanto Ano Novo, né? Então, se caso alguém for ter problema, me avisa no privado, ou quer se manifestar aqui, fiquem à vontade, tá? Mas se não, semana que vem estaremos todos de volta aqui na segunda-feira. Adorei hoje, sala cheia, né? Praticamente do pessoal que está assistindo, só três pessoas que não vieram, que avisaram ali, né? A Carla, a Moema e a Betinha. Mas espero que todos estejam com a gente aí na semana que vem, começando essa carta 3. Alguém quer colocar alguma coisa a mais? Ou vamos para o nosso silêncio? Bom, então vamos para a nossa meditação agora. Fechar nossos olhos, como forma de gratidão por tudo que a gente teve de ensinamento hoje, e como forma de retribuir tudo isso que a gente vem recebendo dessa egrégora maravilhosa, dessa consciência crística que está aqui com a gente, da presença aqui de Cristo, de vários outros mestres que estão aqui conosco. Vamos reverberar toda essa energia para o planeta, da forma como cada um quiser. Pode ser através de oração, pode ser através de emanação de energias, de meditação, seja só no silêncio, simplesmente emanando a sua luz, e emanar isso para todos os reinos, para o reino animal, para o reino vegetal, para o reino mineral, para o reino dévico, para todas aquelas situações que hoje estão precisando de luz, seja situações de guerra, de conflitos, de países que sofrem aí com tráfico de drogas, que sofrem com feminicídio, que sofrem com intolerância religiosa, mas que sofrem com repressão de qualquer forma aí dos seus governantes. Então vamos fazer nossas orações e emanar luz aí. Onde vocês sentirem no coração, façam o trabalho de vocês. Se sentirem que alguma pessoa em especial está precisando, podem emanar essa energia para ela também. Então vamos lá, gente, cada um à sua maneira. Vamos agora entrar em silêncio.
Respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. Cada um no seu tempo pode ir abrindo os olhos. Todos de volta. Todos comigo? Dá um joinha. Belezinha. Ok. Então é isso, gente. Acho que hoje terminamos por aqui. Alguém quer falar alguma coisinha? Fique à vontade. Ou então é apenas uma boa noite para todo mundo. Gente, Boa noite. Boa noite, tchau. gente. Boa noite. Boa semana para todos Gratidão, vocês. gente. Boa noite. Gratidão, Christian. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Gratidão. noite. Obrigado, gente. Boa noite, Gratidão. pessoal. Boa noite. Obrigado.